O livro Por um Triz, do autor Jorge Toledo, foi lançado na Hebraica de São Paulo, trazendo a história real de Sara e Jacó Schiffer, um casal que sobreviveu ao Holocausto. Uma grande fila se formou na entrada do Teatro Anne Frank para uma sessão de autógrafos com Jorge Toledo, autor do livro Por um Triz. Esse, que é seu primeiro livro publicado, surgiu após ser convidado pela família de Sara e Jacó Schiffer, dois sobreviventes do Holocausto que não tinham suas histórias de vida registradas. Conta a história de uma vida, de uma pessoa que eu tive a honra e o orgulho de conviver com ela, né? De compartilhar o tempo com ela. Então o trabalho foi de tentar colocar a história dela, contar a história dela dentro desse momento, que é um momento tão forte, tão feio, tão impactante da história da humanidade, que é o Holocausto. E as pessoas que sobreviveram já estão morrendo. Daqui a 5, 10 anos não vai ter mais ninguém. Então nós temos que contar essa história, passar essa história para frente, passar a história para os jovens, para as crianças. Essa história não pode ser esquecida. E o nome Por um Triz, qual que é a relação com a história? A gente batalhou muito para encontrar um nome que fosse razoável, né? E assim, o que a gente percebe lendo o livro, não só o livro dela, mas a história de vários sobreviventes, é que todos eles, por um triz, várias vezes quase não sobreviveram. Né? E por um triz, milhões deles morreram. Então o livro é por um triz porque realmente foi assim, foram vários momentos que ela e seu Jacó, por um triz, quase que não sobreviveram. O lançamento da obra também contou com um bate-papo dentro do teatro, onde Jorge falou sobre sua história de vida, as entrevistas com Sara realizadas em 2006 e o processo de 16 anos para escrever o livro. Todo o enredo traz pesquisas, depoimentos e histórias reais. É um processo que durou 16 anos, de muitos altos e baixos e muitos desafios que o tempo e as pessoas que ele conheceu proporcionaram dele conseguir finalizar um projeto que é muito importante, é uma história que tem que ser contada. Esse processo de entrevista trouxe a gente bem perto da família da Dona Sara, a gente chegou a frequentar alguns peças com eles, alguns batizados, então foi uma troca cultural muito, muito importante. Acho que esse livro resume bem isso. Assim. A família da protagonista, Dona Sara Schiffer, descobriu muitas histórias através do livro. Eu só tenho a agradecer ao Jorge por ter escrito a história dela, ter escutado ela, porque realmente eles não contaram pra gente as histórias, eles não passaram o Yiddish pra gente. Eu acho que realmente por esse sofrimento que eles tiveram. É muita emoção e um agradecimento enorme e que nunca seja esquecido. Estou assim emocionadíssima com a resiliência desse nosso amigo em fazer esse livro ao longo desses anos. Eu acho que o Jorginho foi crescendo junto com as mensagens e junto com as entrevistas que ele conseguia tirar da minha sogra, as informações e dados todos de muito sofrimento e uma história de vida assim de encontros e desencontros. Esse livro é mais um documento do que essa história não pode nunca ser esquecida e sempre lembrada. O Holocausto e suas terríveis consequências já foram tema em diversos filmes, livros e documentários. E a obra de Jorge impacta na vida de todos, mostrando uma história que não pode ser esquecida, com a obrigação dos mais jovens de aprender e transmitir para as próximas gerações. A gente tem filmes no Festival de Cinema e a gente tem livros, né? E a pesquisa do Jorge Toledo é muito boa, porque como ele falou hoje para nós aqui no debate, a gente tem documentos novos que vão sendo descobertos, arquivos na Europa, na Polônia, na Rússia, na própria Alemanha, que nunca tinham sido mexidos, né? Então eu acho que o tema do Holocausto, ele é, por um lado, muito longo, porque a gente ainda tem muito para descobrir e pensar sobre o assunto. Por outro lado, eu acho que é um tema muito inesgotável, porque mexeu, talvez seja um dos eventos na história da humanidade que mais mexeram com a alma humana. Foi um produto muito oportuno que lembra os horrores do Holocausto, não só para jovens que hoje se distanciaram dessa memória, e esse livro a resgata para mostrar algo que para muitos já está ficando distante, que não está ficando tão distante assim. O Holocausto é um certo estado de espírito maligno que por muito tempo teve
manifestações tão dramáticas como ele ensina, mas que hoje há muitas formas de revivê-lo e que estão sendo levadas à prática pelas pessoas. A importância desse livro, para mim como editora, é que ela traz rosto a um número. 1 milhão de mortos, 2 milhões, é apenas um número, mas quando você conta a história de uma pessoa e tudo que ela sofreu e de que maneira ela sobreviveu a isso, eu acho que tem um papel importantíssimo, porque dá humanidade a nós que estamos quase perdendo a nossa. Kátia, como que é poder prestigiar hoje aqui o lançamento do livro aqui na Hebraica, participando desse bate-papo e fazendo perguntas? É muito importante porque é um assunto que não pode morrer. Toda vez que você tem um assunto como esse, que envolve o ser humano, em conflito, o ser humano não se entendendo, acho que esse é um tema que está cada vez mais latente. Quanto mais, o Jorge, até por ser uma pessoa de tecnologia, quanto mais a gente não vive num mundo que parece ser tão dominado pela tecnologia, o resgate da essência e do valor do ser humano é essencial. Então foi uma discussão muito importante, eu estou muito feliz de estar aqui.